Bom, a gente, então, deu esse artigo, né, dessa sistemática, acho que isso não é de Jobs, a não ser que essa não funciona dele. Selber, querido Selber, mais fácil. E aí, então, é um artigo bem curtinho e é um artigo teórico, né? Então, tinha alguns daquele roteirinho que a gente tinha lá no site da UNICEF, tinha umas coisas que a gente não tinha muito como averiguar, porque é um artigo mais teórico. Então, ele vai começar falando de... Ele vai começar a introduzir o artigo falando de uma outra publicação anterior, de 1975, essa data. Basicamente, ele vai falar dessa You Can Play 20 Questions with Nature. E esse artigo, ele cita esse artigo porque ele vai ser um artigo importante para meio que trazer as bases do que vai ser desenvolvido depois e vai influenciar bastante tudo que vai ser desenvolvido em relação à modelagem computacional, cognitiva e esses processos de desenvolvimento de inteligências artificiais e tudo mais. E aí ele vai então, começar fazendo alguns questionamentos relacionados ao que esse primeiro artigo trouxe de informações de publicação anterior. O que acontece é que esse artigo ele traz basicamente uma crítica à área de inteligência artificial e o Newell ele traz 3 formas ou tentativas de lidar com esses problemas, né, com essa crítica. Então, e ele baseia assim, a ideia de chegar ou alcançar uma inteligência artificial, inteligência mesmo, ele discorre que os paradigmas que são usados são chamados de modelagem computacional cognitiva e através de, como chama? Arquitetura, tem em inglês, eu não lembro disso. Isso, arquiteturas cognitivas. Exatamente. Aí eu lembro que a gente foi pesquisar um pouquinho sobre o que é arquitetura cognitiva, porque ele só cita, e aí a gente ficou meio, que caramba, que é isso? Porque não sei se todo mundo leu, mas ele é um artigo bem curtinho e ele vai trazendo vários conceitos, várias coisas. Ele não vai explicando, esmiuçando o que cada um desses conceitos, dessas ideias. Então, para quem não está falando dele lá com a área, que é uma coisa fica às vezes um pouco difícil de entender o que ele está falando, porque ele dá essas informações como já entendidas pelo leitor. Tá certo. E aí, ele cita 4 desses modelos de arquitetura cognitiva, e aí a gente colocou 2 exemplos, principalmente para poder mostrar o que seriam. Então, essas arquiteturas cognitivas seriam paradigmas, ou seja, modelos, diagramas de como que uma tarefa determinada é feita, como a gente imaginaria, ou enfim, propõe como determinado processamento de informação é realizado do ponto de vista cognitivo. Né? Então, existem diversos modelos desses de arquitetura cognitiva que são utilizados para determinadas análises ou tarefas por IA. Aí a gente coloca exemplo da EPIC. Então, assim, a gente da psique é bastante similar a qualquer tipo de diagramação de, por exemplo, memória de trabalho, como que funciona a memória de trabalho, tecnológica e tal. Então, é similar, só que é aplicado à inteligência artificial e como que ela vai desempenhar determinada tarefa. Então, a gente deixou aqui no slide uma explicação mais aprofundada do que é cada modelo, mas o texto não se aprofunda nisso. Então, mais para caso quem tenha curiosidade. Mas a ideia era exemplificar mais com um diagrama. Só é a mesma ideia. É a mesma ideia. Basicamente, tipo, a diferença entre um tipo de arquitetura e outra é que eles vão usar diferentes estratégias. Tem algumas que vão usar estratégias que são mais restritas, então ele vai focar em uma habilidade específica, alguns vão ser mais generalistas, então vão tentar avaliar e usar mais de uma estratégia para desempenhar uma determinada tarefa. Então, o outro, ele é um pouco mais restrito, ele usava uma estratégia específica, e esse aqui ele busca combinar diferentes estratégias para exercer aquela determinada tarefa. São modelos, né? Não tem exatamente uma tarefa específica que aquele modelo está fazendo. Mas a ideia é que dentro
da tarefa específica que ele vai fazer, ele vai usar uma estratégia combinada ou uma estratégia mais simples. Só dar uma... Pode ficar, sei lá, não tem problema nenhum. O que eles trazem, o nível traz da crítica da área, né, da área de inteligência artificial e do uso dessa ferramenta, é que, na verdade, na literatura, até aquele momento, tinham muitas pessoas pesquisando, mas muitas pessoas pesquisando de forma focada. Então, tarefas muito específicas, e não tinha ninguém tentando ver o big picture. Então, trazer todas as informações específicas e lidar com elas de forma ampla, né? E por isso que ele traz 3 paradigmas que talvez a gente possa usar para conseguir melhorar ou avançar nessa área nesse sentido. Porque é como se a gente propusesse, né, estivesse comentando que a gente tem muitas ações específicas de AI e a gente não tem um funcionamento de inteligência artificial, como a gente compreende inteligência, por exemplo, pela psicometria. Aí ele vai propor, então, esses 3 caminhos, né? Então, o primeiro caminho seria esse modelamento de processos complexos, que são exemplos daqueles que a gente trouxe anteriormente, que a ideia é você conseguir pensar um sistema em que ele vai conseguir... Ele vai usar de diversas informações para você chegar a uma determinada resposta, que é o exemplo do usuário que eu falei. Então, ele vai usar de diferentes estratégias, né? Tem que buscar um modelo português, porque ele usa várias estratégias diferentes, para conseguir desempenhar aquela tarefa. O análise de tarefas complexas está mais relacionado ao tipo de tarefa que está sendo desempenhada. Então, só, por exemplo, jogar xadrez é uma tarefa difícil, né? Porque você precisa de diferentes habilidades que você vai desempenhar para fazer aquela tarefa. Só que a inteligência artificial, ela vai estar especializada em uma única tarefa. Então, ela só vai conseguir resolver a questão de xadrez. Ou então, ela vai ser especializada em questões de, sei lá, identificação de faces. Ela não vai ter múltiplas habilidades. Então, cada inteligência artificial vai ter uma habilidade diferente. Apesar da tarefa em si ser complexa. Então, pode ser uma tarefa de tomar decisão, pode ser uma tarefa de jogar xadrez, mas a inteligência artificial ela é especializada. Pelo que eu entendi dessa... Porque, assim, sem engraçado que eu falo, eu entendi isso, sem entender isso também. Então, tem algumas coisas aqui que, assim, é o que a gente está entendendo. Mas nesse segundo tópico, eles falam que é o mais usado hoje em dia, né? Usado e, assim, compreendido e discutido na área de IA. E eles usam um exemplo daquele Deep Blue, né? Que é aquela inteligência artificial que foi criada para ter um desempenho melhor em xadrez do que seres humanos. Só que o que eles falam da crítica desse paradigma, vamos dizer, é que eles falam que não tem plausibilidade cognitiva. Então, você não está tendo um desempenho da AI que seja passível de identificação como quais estratégias você está como processamento cognitivo. Então, basicamente, como se fosse um programa que testa possibilidades e age em cima disso. Porque ela vai rodar, sabe, 30 jogadas para frente, 100 jogadas para frente, 1000 jogadas para frente. Ela vai prevendo, então ela vai ganhar um jogo. Ela sabe fazer essa conta. Que a gente acaba tendo recursos mais limitados para fazer essa conta. Mas a ideia do xadrez em si é meio essa, se contar para frente. Como uma máquina consegue contar infinitamente para frente, então ela vai sempre ganhar essa conta. E aí, o terceiro paradigma, que é o que eles focam no artigo, que seria um programa para muitas tarefas. Então, a ideia é de construir um sistema que seja único, né, e capaz de resolver diversos testes. Então, aqui é o que eles falam que entra a discussão de Psychometrics Artificial Intelligence, né? Então, inteligência artificial psicométrica. Que aí o que a gente entendeu é que a visão de que para atingir uma inteligência artificial, aí destaque na palavra inteligência, você precisa considerar tarefas mais complexas e completas para serem realizadas pela máquina. Né? Então, ele usa o exemplo da Vice,
né? Então, são múltiplos subtestes, e dá o exemplo, obviamente, do modelo de inteligência do CHC, né? Então, a identificação de inteligência como um conjunto de fatores, né? Então, a identificação, a ideia é estruturar a inteligência artificial para que ela consiga resolver, né, essas tarefas e assim alcançar inteligência mesmo. Nesse sentido, agora eu lembro de uma discussão que era a parte de definir o que é artificial é o quê? A dificuldade que a gente tinha era de definir o que seria a inteligência. É isso mesmo. A pessoa lê tanta coisa que ela não sabe onde tá. Então, essa dificuldade, né? O que seria a inteligência? Como que a partir disso a gente vai então, pensar num programa que mimetize esse construto de inteligência? Que é aí que entra a psicometria. Eles falam da visão da psicometria sobre a inteligência, a questão da inteligência como construção de extratos, fatores amplos, e que a gente poderia aproveitar esse conhecimento que já existe para aplicar a AI a essa área. Né? E o que se assemelha bastante ao que a gente estava discutindo antes, né, da questão do uso do conhecimento. Aí tem uma definição, assim, para tentar deixar um pouco mais concreto, que seria, então, a inteligência artificial psicométrica. Seria um campo dedicado a construir entidades de processamento de informação capazes de desempenho sólido em todos os testes de inteligência e habilidades mental estabelecidos e validados. Então, ela teria que ter essa capacidade geral de ir bem em tudo. É uma classe de testes que inclui não apenas os testes de QI restritos, mas também testes de criatividade, artísticos, testes de habilidades artísticas, testes literários, de habilidades mecânicas. Então, a ideia é que ela consiga realmente bem em tudo. Que é o que já é usado para avaliar seres humanos, então a ideia seria fazer com que a máquina conseguisse também. Como é que chama? Também desempenhar esses. Desempenhar, exatamente. Exato. Pelo que eu entendendo, que eu estava lendo, a ideia era meio que pegar as outras inteligências artificiais que já são mais especializadas e conseguir, de alguma forma, integrá-las num código único, assim, que fizesse com que elas tivessem conseguir processar tarefas que exijam mais do que, por exemplo, reconhecimento de analogia, nesse sentido. Então, aí ele trouxe esse esqueminha, né? Que teria esses 3 pontos: desempenho em testes, que fosse além do QI, e uma integração cognitiva. Então, está relacionado com tudo isso que a gente vai falando. Então, dela ir bem nas tarefas que já existem, não ser tarefas exclusivas, né? De funcionalidades, e então isso traria essa integração dessas diferentes habilidades cognitivas que a gente observa nas pessoas, que a gente precisaria que a máquina também desenvolvesse. Isso. E até aqui é a parte mais teórica do artigo, assim, de definições e de discussões. Aqui, no finalzinho, o autor ele traz o que tem de novo, o que está acontecendo na área de PAI, né, de inteligência artificial psicométrica. E aí a gente trouxe alguns exemplos. Aí a gente vai falar desses campos, né? Então, dentro da expectativa de integração, existem alguns campos que estão se desenvolvendo em determinadas direções. Né? Aí ele falou que tem essa parte do microcosmo, então que seria um ambiente simulado para testar sistema de IA. Então ele vai pegar uma determinada habilidade cognitiva, e aí ele vai pegar um pedacinho dessa habilidade, vai avaliar a habilidade como um todo, e vai fazer um programa que vai estar especializado e bem naquela habilidade que se relaciona com esse construto cognitivo geral. E é esperado que ele, sabendo, né, indo bem nisso, que ele vá bem no construto como um todo. Então, a ideia é você passar uma informação menor do que o microcosmo, e aí depois ele consiga, a partir disso, generalizar para o construto inteiro. Esse seria a ideia do microcosmo. A ideia da compreensão mecânica, pelo que entendi, é uma ideia mais de você conseguir fazer com que a máquina atribua leis mecânicas, assim, mais relacionadas a coisas de física, de produção de máquinas e coisas nesse sentido, máquina mesmo, e seria, então, a máquina
o sistema, ele seria, a partir dessa compreensão mais mecânica do mundo, também desempenhar bem dentro de tarefas mais específicas dentro da indústria e coisas relacionadas a isso. É muito entendi. E a parte de analogia de aprendizado seria a ideia de que a gente consegue, a partir do aprendizado de um determinado funcionamento do mundo, generalizar isso para o restante. Sei lá, eu sei que tem uma determinada regra. Então, eu tenho que dar bom dia para os meus pais. Regra de casa, para eles aprenderem. E aí eu vou generalizar essa regra para ter que dar bom dia para todas as pessoas que me encontraram na rua. Com as pessoas do bom dia. Então, a ideia é, então, criar uma regra, que a máquina vai aprender essa regra, e que a partir dessa analogia, da semelhança, em que ela vai observando depois, que ela consiga estabelecer esse comportamento inteligente. Então, vai ter testes que não são exatamente o teste que ela tem que desempenhar, e a partir desse teste ela vai desempenhar bem em um outro teste. Aí isso que ainda não foi. Aí essa parte dos testes de inteligência, que é um pouco que a gente estava falando já nessa ideia de generalizar, né? Então, não ter uma inteligência artificial que vá bem só em teste. E aí, anteriormente, eles estavam avaliando testes específicos, e aí ele vai trazer esse tempo que a Nora tinha falado. Então, nessa parte do artigo, eles citam um grupo de pesquisa que está trabalhando, por exemplo, nos subtestes da RISE. Então, uma ideia do microcosmo mais aplicado à bateria de inteligência. Então, até os subtestes da RISE, eles envolvem diversas habilidades. Então, eles estavam trabalhando no desenvolvimento de uma AI que conseguisse responder a um dos subtestes da RISE. Agora eu não lembro se era qual que era. Acho que são vários, assim, computações figuras, anâmicos, eles vão tendo desempenhos separados, mas a ideia é que depois ele vai juntar esses desempenhos, consiga fazer uma inteligência artificial que responda a todas as populações, né? Todo tipo de tarefa. Sim. Aí, até essa questão do microcosmo, eles citam um grupo de pesquisa que está tentando compreender, nesse paradigma, habilidades cognitivas em crianças, então, desenvolvimento em crianças. E aí, por isso que essa ideia, né, de conseguir unificar tudo, ele vem dessa terminologia de uma abordagem híbrida, que você consiga, então, integrar essas inteligências artificiais que foram especializadas, e aí, então, usar um pouco da estratégia de IAs especializadas com IAs mais generalistas para conseguir, então, chegar nessa IA que seria a IA que precisaria de inteligência artificial. E aí, ele vai colocar alguns pontos. Essa parte de detecção de mudança seria a ideia de que a inteligência artificial ela vai ter a capacidade de observar certos padrões, né? E aí, a partir disso, ela tem que observar coisas que fujam desse padrão. E aí, isso faria com que ela tivesse esse comportamento inteligente. Nessa primeira parte, eles falam da preferência por modelos computacionais que focam no processamento bottom-up, ao invés de top-down, para que, então, todo o processo de tomada de decisão e compreensão passe pela máquina, ao invés de ser eu tenho informação e já respondo. Aí tem esse outro aspecto da abordagem híbrida, que seria esse arranjo de histórias. Então, seria a capacidade da inteligência artificial criar uma narrativa coerente. Então, que é a partir do subteste do VAIS de arranjo de... Não chama arranjo de histórias aqui no Brasil, né? É onde você mexe você tem as plaquinhas com os desenhos e você tem que construir uma história que seja coerente, né? Uma cena que tem uma casa pegando fogo. Aí tem uma pessoa depois pegando um telefone. E aí depois, o bombeiro chegando. Só que tá embaralhado. Desculpa? Tipo uma sequência lógica. Tipo uma sequência lógica, exatamente. Mas está relacionado a isso, a capacidade de contar uma história, porque vai ter que... não é só botar logicamente, né? Tem essa parte de criar uma narrativa também envolvida.
que aí seria isso que eu estava falando, já tem essa abordagem ascendente e a abordagem descendente. E aí a ideia seria, então, no final, integrar essas duas abordagens, tanto ascendente quanto descendente. Aí ele vai falar no final de alguns resultados que ele já vem observando do desempenho dessas inteligências artificiais. E aí ele vai falar, então, desses testes de analogia, né, que aqui a gente fala, generalizar. E aí eles observam que as inteligências artificiais que usam essa metodologia, algumas já conseguem desempenho melhor do que o ser humano, né? Por exemplo, em testes como Harvard. Isso. Aí ele fala também de outras estratégias, agora eu não lembro qual estratégia que eles usaram nesse teste de sinônimos, mas eu acho que era também dessa estratégia de analogia, e aí esse teste também, esse teste de sinônimos do TOEFL, também superou, né, a média dos humanos, e para outros testes psicométricos também. Então, assim, as inteligências artificiais têm se mostrado um desenvolvimento positivo nesse sentido de estarem realmente conseguindo ter desempenhos positivos e acima do que esperado muitas vezes. Acho que é isso, né? E é isso. Aí a gente botou as referências no final, porque a gente acabou usando uma artigo a mais para entender algumas coisas da monoplástica. Legal. Obrigado. Esqueceu de falar das críticas, eu acho. Ah, é verdade. Mas acho que a gente falou um pouco. Não, pouco. Eu vou aproveitar um pouquinho aqui. Eu vou dar um contexto, que eu acho que é um contexto importante, principalmente para quem não deu oportunidade de ler. Esse artigo ele é de 2011. Por que ele tem essa aparência um pouco diferente, assim, um artigo de resultados? Ele é um editorial de uma revista, né? Foi um número especial, exatamente, um número especial do Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence, o GETAI. GETAI é mais fácil falar, né? Foi um número especial e todos aqueles desdobramentos que a Amanda e a Ruth apresentaram, né, do microcosmos, de subtestes globais, enfim, todos aqueles 4 desdobramentos são artigos que compõem esse número especial, tá? Então, isso é importante da gente pensar e quando que isso aconteceu, né? Quando esse editorial foi publicado, quando esse número editorial foi, quando esse número especial foi publicado, foi em 2011. Então, se a gente voltar no tempo, 2011 era um momento em que a gente tinha um outro estágio de desenvolvimento das inteligências artificiais em comparação com o estágio atual, beleza? Então, só a título de exemplo, de 2015, 2014 até agora, nesses últimos 10 anos, a gente teve algumas tecnologias muito importantes que foram desenvolvidas, bem dos sistemas de computação, tá? Algumas coisas, não, mas mais que o ChatGPT ainda, até anteriores que permitiram o nascimento do ChatGPT. Então, você teve tecnologias como o BERT, por exemplo, que eram os aspectos transformativos. Você teve um artigo muito importante, a gente vai chegar a ler ele, se tudo der certo, que era sobre como você incluir um mecanismo de atenção dentro desses modelos que possibilitaram o surgimento de modelos generativos mais precisos, enfim. Teve toda uma mudança, tanto tecnológica quanto conceitual da inteligência artificial desde esse momento. Inclusive, no tópico que a gente está estudando de Computational Psychometrics, o termo em si, ele passou a existir oficialmente em 2013. Então, até esse termo, o PAI, né, o Psychometric Artificial Intelligence, hoje a gente praticamente não encontra na literatura, mas ele seria o rudimento dessa compreensão do que veio a ser a inclusão de métodos psicométricos, ou a junção de métodos psicométricos com métodos da ciência da computação. Tá? Então, esse que é um aspecto interessante, esse contextual, para a gente começar a entender qual é o chamado que o Prince Yorick, vamos falar meio...
que o Selmer ele tenta colocar. Qual que é o chamado, né? Isso é muito interessante, porque ele mostra que há uma ideia inicial já no surgimento da inteligência artificial. Quem é esse rapaz aqui, o Alan Neal, que ele coloca? O Alan Neal, que não é Alan, né? É Allen. Ele, junto com o Herbert Simon, que inclusive ganhou o prêmio Nobel, mas não por causa desse trabalho, tinha trabalhos na área de tomar decisão, enfim. Eles fundaram, são considerados os fundadores do campo de inteligência artificial. Então, essa ideia de juntar psicometria com inteligência artificial, ela já existia desde os fundamentos, desde antes de existir o termo. O termo inteligência artificial, inclusive, foi cunhado um ano depois do primeiro programa que é considerado como termo inteligência artificial que o Neal e o Simon fizeram. Acho que é 55, se não me engano, 55 ou 65, data sempre confunde a nossa cabeça. E um ano depois tem um workshop que foi decidido o uso do termo Artificial Intelligence. Então, esse é o primeiro ponto que para a gente é muito interessante. Apesar da gente estar estudando um tema que é emergente, a ideia fundamental ela é muito anterior à própria criação do campo. E o que eu queria chamar a atenção, e que eu acho que aqui tem algumas perguntas interessantes para a gente trabalhar, inclusive para vocês trabalharem umas coisas que eu quero fazer, mais do que efetivamente saber sobre o SOA, o ACTR, né, que vocês colocaram aqui, e é muito legal vocês terem trazido, né, essa configuração. Se a gente poder olhar, por exemplo, o EPIC ou o SOAR, a gente vai ver o quê? Uma tentativa de modelagem de funções cognitivas por meio de máquinas. Como que eu poderia reproduzir a cognição humana para que ela pudesse se tornar, então, na máquina, uma inteligência ou que ele pudesse gerar um comportamento inteligente, né? E aí eu não estou entrando no ponto que vocês já trouxeram, também eu acho que é um ponto para a gente discutir. Mas o primeiro momento é pensar que há uma abordagem, tá, desde sempre em modelagem de sistemas neurais, em modelagem de sistemas cognitivos, que atribuem que a arquitetura, a ontologia da arquitetura, ela humana, ela é um meio de se reproduzir um comportamento, de se reproduzir em máquina um comportamento inteligente. Então essa é uma ideia fundamental, uma simbologia importante para a gente considerar como psicólogos, enfim, ou como interessados em psicologia, tá? O que a gente... e esses ramos, eles foram se dividindo. Então, existe um ramo dentro de inteligências artificiais, daquela multiplicidade de campos, que é justamente o ramo que tenta reproduzir. Então, se eu quero criar um sistema visual, eu vou reproduzir o sistema visual humano nos mínimos detalhes e, a partir dali, vai emergir a habilidade visual humana. Vai emergir uma habilidade inteligente. Então, esse é o pressuposto, essa é a premissa que se tem nesse tipo de abordagem. E existem outras abordagens, inteligência artificial, que elas estão mais focadas em processos de otimização, nos processos de resolução da tarefa, independente de como o ser humano faz isso. Então, como que eu posso modelar uma determinada resolução de um problema ou uma determinada inteligência para que ela consiga o melhor desempenho possível? E aí, muitas vezes, vai todo o processo de construção, eu estou falando robótica, estou usando todas essas áreas da AI. Tá? Então, imagine um robozinho lá, eu preciso de um robozinho humanoide para ele realizar uma determinada função? Será que... Aspirar a sala? Será? Talvez não. Todos eles são meio arredondados, enfim. Ou o Japão mandou para a Lua, agora no ano passado, um robô que, ao invés dele andar, caminhar na rua, ele era uma circunferência. Ele não tinha o formato de esteira, como manda para Marte, por exemplo. Uma bolinha para ser o BB-8. Para não fugir muito do sci-fi, né? Dessa referência sci-fi. Mas ele parecia um BB-8. E aí eles usaram aquilo pelo tipo de terreno que teria na Lua. Então, isso é diferente. Eu não vou precisar reproduzir o andar do humano, o caminhar do humano, que foi efetivo na Lua, eu posso substituir por algo mais utilizado. Então, são diferentes formas de se pensar e de se abordar e de se desenvolver os aspectos de inteligência artificial. Então, será que se eu construir uma perna, a pessoa ela vai ter uma mesma construção cognitiva motora do que um ser humano?
Ah, não, mas talvez a perna mecânica não. Mas e se eu produzir um tecido? E se eu produzir um nervo? E aí eu posso extrapolar isso e começar a pensar dentro dessa área de desenvolvimento, tá? O que eu acho que talvez seja bastante interessante aqui e que eu acho que é um ponto central para a gente discutir, e até eu vejo trabalhos que podem surgir nessa discussão entre, por exemplo, do conceito da inteligência, né? Então, as meninas trouxeram, né? A Ruth trouxeram, que o próprio autor coloca lá, qual que é o conceito de inteligência, né? A gente, na psicologia, principalmente na graduação, a gente se preocupa com isso. Depois a gente passa para os trabalhos específicos, mestrado, doutorado, esquece dessa discussão fundamental, né, que é do construto. A gente já vai estar na literatura, né, o que o orientador sempre pede para a gente. Fala que está na literatura e acrescenta um ponto, a não ser que você vá para a filosofia da psicologia, filosofia da ciência, ter uma discussão mais teórica, conceitual sobre isso, que é fundamental para a gente entender os problemas mais aplicados. Mas o que é inteligência, no final das contas? Então, esse é um primeiro ponto de interlocução entre o nosso trabalho, né, nas ciências da saúde e o trabalho que o pessoal da ciência da computação desenvolve. Eles não discutem isso, eles não sabem isso. Inteligente. O que é inteligente? Qual que é a definição específica que é colocada ali? Então, Muito geral. é um dos conceitos, a resolução efetiva de tarefa. E é isso que o Neil traz quando ele traz os três modelos que são interessantes. Quando a gente fala de resolução de tarefas, que é uma das soluções, ele fala que esse é um meio de se desenvolver inteligência artificial. E essa ideia é muito interessante, porque ela é dominante hoje. Então, quase todos os métodos que a gente conhece por inteligência artificial, eles estão envolvidos na resolução de tarefas complexas. Tá? E aí desenvolve todo um eixo. Lembra que a gente, quando alguém fala assim, eu treinei uma inteligência artificial, a gente sempre pergunta assim, esse banco foi treinado para quê? Esse banco tinha informação de quê? A inteligência humana é assim? O que vocês acham? Em geral, a gente até, né, quando a gente quer que as pessoas sejam boas de resolver tarefas. Mas a inteligência humana, não seria resolver isso. Ela tem que ser aplicada em uma multiplicidade de problemas e tarefas. Então, na questão de modelos de processamento completo, isso tem muito no zeitgeist, né, um momento de época, que era o quê? De uma dominância na psicologia cognitiva, na análise de processamento de informação. E aí, um dos eixos que o Neil coloca era justamente isso. Vamos criar esses modelos cognitivos para poder a gente desenvolver inteligência artificial. Então, a gente vai reproduzir o modo como o processamento de informação humano ele é realizado e, a partir daí, a gente vai desenvolver inteligência. Um eixo, então, de desenvolvimento, que vocês trouxeram muito bem com os dois modelos ali que a gente reproduziu, que é um meio legítimo da gente fazer o desenvolvimento até hoje. Tá? Principalmente se a gente quer entender alguns aspectos de processamento, a gente quer modelar algumas coisas humanas, a gente reproduzir esses modelos cognitivos e até mesmo otimizar para alguns tipos de tarefa algumas inteligências artificiais. O segundo, que é a análise de tarefas complexas, é o exemplo do Deep Blue, né? Vou jogar xadrez, vou jogar... Tem um paradigma que foi quebrado há pouco tempo, que era o jogo Go. Então, eles conseguiram desenvolver, que é um jogo mais complexo. Aí conseguiram desenvolver uma máquina, que eu não lembro agora. É japonês, né? Go? Não lembro, é? Eu acho que É oriental, mas eu não sei se é chinês ou japonês, né? Então, é oriental e asiático, e ele é um jogo mais complexo que xadrez. Ele tem mais regras e tal. E eles conseguiram quebrar um paradigma que era uma máquina que conseguisse ir melhor do que o ser humano. Foi no final dos anos 2010 e início dos anos 2020. Eu não tenho a precisão a data. Então, isso vai acontecendo, eles vão escalando a inteligência para essa resolução. E o outro, que é quase nada explorado, ou pelo menos... Esquecido, eles falam até no artigo, isso é esquecido. Esquecido. Vai-se embora. É justamente esse que eles chamam de PAI. Que é o quê? Beleza, eu tenho um referencial, e essa abordagem é um pouco distinta do que a gente está vendo em Computational Psychometrics. Eu acho que essa ideia é bastante original. Eu tenho um referencial que é a medida que uma área específica chamada psicometria desenvolve para medir construtos psicológicos.
E aí tem uma concepção aí que é verdadeira, que a gente tem que sair, uma premissa que é verdadeira, para a gente poder aceitar essa área, que é qual? O construto psicológico é a representação que a gente conseguiu teoricamente e empiricamente fazer da cognição humana ou dos comportamentos humanos, enfim. Então, o que é inteligência? No limite, né, que a inteligência é o que o whisky mexe. Vocês já viram essa piada, né? O pessoal da graduação, vocês já viram essa piada? O que é inteligência? Inteligência é o que o whisky mexe. E tem uma crítica que fazem com base nisso, nessa essa piada, mas ela existe e ela tem um certo grau de verdade em cima dessa premissa, que é o quê? A gente define muitas das tomadas de decisão baseadas nos resultados de teste. Então, de alguma maneira, existe um grau de verdade na medida do teste que vincula ela com o que seria a inteligência, a memória, a cognição, a atenção, aquilo que o teste está medindo. E aí, nesse ponto é onde a gente entra na discussão dos artigos passados, das bases passadas, que é o quê? Beleza, primeiro ponto, então, se há um grau de verdade, eu preciso gerar esse grau de verdade, que é análise de validade, análise de dignidade, todos aqueles aspectos que a gente trouxe nas últimas discussões sobre qual seria uma das contribuições objetivas desse campo da psicometria computacional, ou da psicometria em geral, os conceitos da psicometria à medida. E aí eles trazem um outro que seria assim, será que se eu se eu desenvolver tecnologias de inteligência artificial para responderem aos testes, né, e aos testes de modo geral, porque a nossa inteligência não responde só a um teste, mas generaliza para todos os testes, será que eu teria, então, uma inteligência artificial mais próxima, melhor desenvolvida, ou mais próxima, enfim? A gente compreende como inteligência humana. Perfeito, exatamente. Então, é isso que eu falei, estudar um doutorado, um mestrado, é interessante. Uma pergunta, eu particularmente achei interessante, não sei se vocês compartilham com isso, mas, tipo, poxa, se eu desenvolver, se eu botar diferentes inteligências artificiais com diferentes pressupostos que já existem no mercado para responder ao FISC, para responder ao VAIS, o que vai sair dali? Né? Que tipo de produção criativa vai ter ali? Que tipo de produção analógica? Que tipo de dedução vai ter ali? Todas essas habilidades que a gente comumente já trabalha, por exemplo, na clínica ou na pesquisa, o que vai sair? E se eu botar para responder, a Ana trabalha no doutorado, no mestrado, né? Vai para o doutorado agora. Já foi, né? Tempo é a pior das dimensões. Então, a Ana está no doutorado já com teste de processamento visual, né? O que será que vai acontecer se eu colocar uma inteligência artificial para responder o seu teste de processamento visual? Né? Será que uma especialista e uma não especialista, uma baseada em generativa e outra baseada em machine learning? Uma rede neural que tem tais pressupostos, enfim, tais premissas. O que será que vai acontecer ali? Né? Quão válidas vão ser aquelas respostas? De certo modo, a gente viu o campo 2 e 3 convergindo com o ChatGPT, e essas tecnologias generativas nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, que foi o quê? Respostas, por exemplo, a teste de admissão ou de certificação para áreas médicas, para universidades nos Estados Unidos, as pessoas foram fazendo esse tipo de teste. Ele conseguia responder. Mas do ponto de vista do que representa aquele teste? Essa é uma pergunta que surgiu no momento em que esses resultados começaram a vir. O que representa efetivamente aquela medida daquele teste? Será que é um conhecimento cristalizado? Será que isso indica capacidade cognitiva? É uma dúvida que a gente mesmo tem muitas vezes, né? O que o Enem está avaliando? Né? Ou até que grau avaliar se a gente quer o quê? A pessoa que conhece, efetivamente, tem mais conhecimento cristalizado, ou a gente quer uma pessoa mais apta para adquirir conhecimentos? E com a mudança social, né, que existe em relação à forma como adquirimos e trabalhamos conhecimentos, que saiu daquela conhecimento, saber alguma coisa, e vai muito mais para aprender a saber ou aprender a aplicar novos conhecimentos dada a evolução. Então, são perguntas que eu não sei se vocês concordam comigo. No primeiro momento, a gente estava indo para o lado ali da inteligência, né? Vocês trouxeram umas questões bem concretas de como seria a inteligência artificial. Mas a gente já chegou num ponto, né, nessa reflexão, em que está mais próximo das perguntas que a gente faz no dia a dia. Né? Como profissionais psicólogos. Então, como profissionais das ciências da saúde, em geral.
Então, talvez, acho que a contribuição desse artigo é muito para trazer essas reflexões, mostrar que, num primeiro momento, a gente tem um bloqueio de achar que está muito distante a discussão dos problemas que a gente tem no cotidiano e que a gente vai ter que criar novas perguntas. Isso também é importante. Mas e as perguntas que nós já temos no nosso campo de saber? De que forma que a gente pode transpô-las para a inteligência artificial ou para essas novas tecnologias que têm surgido, que muitas vezes não têm uma interpretação e estão querendo falar sobre conceitos que a gente sabe um pouquinho, não muito, né? Mas que a gente marginalmente está ali sabendo. É engraçado que essas reflexões são super importantes. Eu acho que começa a trazer um pouco mais da utilidade desse conhecimento para a nossa prática, entendeu? E aí é engraçado que eu estava assistindo um documentário que momento de Clube Esponja, assim. Eu sou muito fã de crime real, documentário de crime. Então eu assisto isso o dia inteiro, todo dia, assisto, reassisto. E eu estava assistindo um que é de um caso dos Estados Unidos de um menino que, por fim, foi assassinado pelos pais e ele tinha várias situações com como é que é o Conselho Tutelar de lá? Conselho Tutelar. É o Conselho Tutelar lá. O Conselho Tutelar tinha vários encontros com esse menino, tinha várias informações. Então, por que chegou ao ponto que chegou? E aí, no final do documentário, eles discutem um pouco, porque a DNS, lá nos Estados Unidos, é um órgão tipo, absurdo, que tem um poder bizarro. Assim, né? E aí, estavam discutindo o uso de inteligência artificial para determinar o nível de risco que as crianças que estão passando pelo foster care estão. Né? E aí, a moça está defendendo esse processo, só que me veio essa discussão de a gente não consegue avaliar exatamente o que aquele sistema está levando em consideração, ou se aquilo ali, né, qual é o grau de validade. Ela não consegue validar aquela medida. Né? Falar que o banco de dados que ela está usando são dos profissionais que fazem, e o problema todo nesse caso é que todos os profissionais que atenderam essa criança não ou fraudaram relatórios ou nem chegaram a realizar. Então, você coloca uma inteligência artificial sem nem pensar sobre como que é essa aplicabilidade, como que vai ser esse resultado. Aí eu fiquei assim, nossa, gente, realmente é melhor a gente começar a estudar sobre isso mesmo, peraí, porque é algo viável para os Estados Unidos, eles estão considerando colocar a inteligência artificial e tirar, por exemplo, o papel de supervisores dentro do DNS. Né? Então, assim, vai ter um nível de, sei lá, verde, amarelo e vermelho, de risco, de uma escala de 0 a 10. Quando essa criança tiver a partir do risco tal, ela vai ser colocada em foster care. A partir do risco tal, ela vai passar a fazer parte do programa chamam de manutenção da família, né? Que eles prezam por manter dentro da família, fazem de tudo para isso. Ou a partir de nível X, sei lá, sistema criminal estadunidense. Aí, com a leitura desse artigo, eu fiquei pensando assim, nossa, sei que não é muito a nossa área, mas assim, quanto que o impacto do uso da inteligência artificial vai, sei lá, prejudicar ou pode servir como algo interessante para a nossa prática. Na área da saúde mesmo, né? Essa história assim, a tentativa de fazer a inteligência artificial supere o processamento visual humano já é uma coisa que eles têm tentado fazer. A USP agora, eles estão com um programa de inteligência artificial que a análise de textura é superior ao humano. Uhum. E isso imagina para exames de ressonância magnética, exames de ultrassom, que que as alterações têm que ser detectadas através do contraste e da textura. Uhum. Né? Então, eles têm utilizado, né? Eles têm desenvolvido pensando em aplicar na área da saúde. E eu vi a chamada esses dias, até baixei o artigo, mas não consegui ler. Que eles desenvolveram, né, uma inteligência artificial para análise de texturas que já é superior ao humano. Então, agrega muito, mas a gente tem que tomar cuidado com o qual, igual a Lê falou, de estar partindo de que base de dados, né? Qual que é a realidade vamos usar, vai ser usado, pode ser usado de milhões de formas.
você consegue criar um corpo teórico que dê uma fundamentação mais estruturada, melhor. Assim, sei lá, na maioria das coisas de tomada de decisão política, as tomadas de decisão vão acontecer, independentemente de ter uma base ou não. A inteligência artificial também. Se tem um campo que pode trazer um subsídio maior, melhor que isso. Tanto teórico quanto prático, no sentido de, então como que a gente vai colocar a função da AI à prova? Então, por exemplo, uso da psicometria para medir. Sim. Mas não é uma realidade tão distante, né? Porque eu acho que a gente tem essa impressão de que está muito longe. Parece que ela está mais próximo do que a gente está estimando. Assim. Mas uma coisa que eu também pensando, você sabe um pouco liga no assunto, mas que me vem muito do que a Amanda falou, por exemplo, no caso desse foster care. Tipo, as decisões são tomadas baseadas em dados coletados, alimentados por humanos também. Aí, o que fica assim na minha cabeça é do tipo, a qualidade desses dados, porque se ela é coletado e a inteligência artificial baseia em dados coletados por humanos, eles sabem que eles não reproduzem os viés humanos? Sim, então. Essa que é a questão. Aí, não. Que é o que eles até esqueci super disso, mas ainda bem que você comentou, que é uma crítica que eles comentam nesse documentário, falando, mas a grande maioria das crianças que estão tendo atendimento pelo INSS, são crianças de nível socioeconômico baixo, com altíssimo risco. Então, essa base, tipo, esse parâmetro, já vai ser, né? Para uma criança branca, de uma família rica, por exemplo, você vai usar a mesma regra? Será que a inteligência artificial ela vai ser tão sensível assim, a ponto de conseguir captar inferências? Essa que é a questão. Então, mesmo em uma população que é de alto risco, até essa escala vai ficar muito. Para a máquina conseguir considerar um risco alto, vai precisar de muito. Mas assim, eu acho complexo. Porque assim, uma coisa é a gente delegar todas as decisões para as máquinas, que também é um problema. Né? Porque assim, a gente não pode falar, não, a máquina é ótima, perfeito. Sempre tem alguém que está por trás do desenvolvimento dessa máquina. Se a gente delega tudo para a máquina, na verdade, a gente não está delegando para a máquina, a gente está delegando para essa pessoa que programou essa máquina. Então, a gente tem uma concentração de poder decisório muito grande. Eu, tipo, acho que é delicada essa coisa de, joga para a máquina, porque ela vai ser melhor que o humano. Não sei. E dentro dos parâmetros que a gente tem, né, de inteligência humana, por exemplo, a gente tem aspectos de contradição, a gente tem aspectos de originalidade de ideia. Mesmo quando a gente cai num banco enviesado, de alguma maneira, a nossa capacidade De interpretação cognitiva, ela leva a interpretações que às vezes são contra os vieses, e aí a gente foge um pouco do overfit, vamos dizer assim, né? Então, tem aquilo, a gente tem essa capacidade. Será que a gente consegue levar isso, né, de que maneira a gente consegue levar isso até para poder ter a ideia que ela vai ser completamente oposta ou estatisticamente, já que os modelos estatísticos hoje, né, estatisticamente improvável, né? É uma brincadeira até que o Douglas Adams faz, né, o gerador de probabilidades infinitas, né? Então, improváveis, desculpa, gerador de probabilidades improváveis. A máquina, que era a nave, ela sempre navegava para o lugar mais improvável possível, né, no Guia do Mochileiro das Galáxias. Ou seja, ele gerava e sempre ele chegava no lugar onde ele deveria estar. Assim. Então, assim, é uma piada, uma analogia, mas assim, o que será que a gente consegue fazer, implementar em termos irracionais na máquina e avaliar isso? Porque a gente consegue avaliar isso no humano, né? Ou a gente tenta, por exemplo. Aí eu fiquei imaginando isso, hoje vai ser a sessão do ChatGPT, né? Hoje no horário, eu vou entender o ChatGPT, já fazer uma bateria neuropsicológica para dar o perfil cognitivo do ChatGPT, dessa inteligência que foi treinada. Mas, assim, é uma ideia absurda, mas é um pouco racional, né? O que termos estatísticos eu estarei falando? Eu vou dar justamente esses referenciais de precisão, enfim, que a gente tem hoje, sensibilidade, etc. Mas seria interessante também a gente ter um perfil mesmo cognitivo. Olha, essa inteligência aqui, que foi aprimorada, o tuning, né? Que foi aperfeiçoada para uma determinada finalidade, ela é pior do que a outra que é mais generalista e eu tenho uma medida para comparar ali. Ela está no percentil 45, a outra no percentil 75 do teste de inteligência para máquinas. Parece um pouco absurda a ideia, meio ficção científica, mas eu acho que é justamente o que vai
nesse direcionamento, assim, como que eu posso criar novos parâmetros para avaliar a qualidade desses modelos de inteligência, utilizando referenciais que a gente usa para qualificar seres humanos. Enem de inteligência artificial, né? Então, todo mundo constrói sua inteligência artificial, só vai passar no edital aqui quem tiver as melhores notas, assim, as melhores notas. Tarefas elas de acordo com o grau de funcionalidade que elas desempenham naquela determinada tarefa. É muito amplo isso, né? Não é falar em... Você começa a pensar, você pensa nisso e começa a né? Perfil de inteligência. Aí vai ser o DSMM, né? O DSM de máquinas. Mas assim, o que seriam os comportamentos desviantes, vamos dizer assim, para usar um termo velho, mas só para ficar claro para todo mundo. O que seriam os termos desviantes? O que seriam as pessoas que estariam fora, as pessoas nossas, as inteligências artificiais, as máquinas, estariam fora desses parâmetros, né? Efetivamente. Será que uma máquina... eu vou empregar uma máquina em saúde, mas será que ela tem sensibilidade, não no sentido estatístico, mas humana, simpatia, para poder fazer o diagnóstico? Eu vou aplicar um teste de empatia, será que ela vai bem, vai mal? Será que isso reproduz uma empatia? Será que ela tem cognição social? Metacognição, mas esses são aspectos que são colocados. Hoje, quando a gente fala desse campo de psicometria computacional, envolve, inclusive, o relacionamento dessas medidas. Quais são os modelos teóricos que a gente tem que relacionam medidas, inclusive de metacognição, teoria da mente, enfim, com aspectos sociodemográficos e outras naturezas, para eu dar um perfil, por exemplo, de trajetória de pensamento, de trajetória mesmo comportamental de um determinado indivíduo numa tarefa. E até que ponto, né, a partir dessa reflexão que a gente está tendo aqui, qual seria o ponto que eu poderia extrapolar isso para as inteligências não humanas? Né? O pessoal que está no chat, se quiser contribuir também, pode abrir o microfone, tá? Então, deixa eu ver se tem... Não, o pessoal está tímido lá do outro lado. Então, tudo bem. Mais uma reflexão que vocês queriam trazer dentro dessa temática? Ou queriam fazer uma avaliação dessa discussão? Está no âmbito do que vocês imaginavam que poderia fazer parte de um campo assim, de discussão de inteligência artificial? A questão que vocês falaram lá da avaliação de inteligência, que eu vi essa matéria no ano passado, das inteligências artificiais tanto responderem aos testes, vocês estavam falando, e até aplicarem os testes, pode ser. Seria interessante também. Seria. Até que eu estava meio confuso. Mas o enfoque aqui foi a resposta ao teste. Como ela desempenharia Vamos saber. legal o teste. Vamos ver o que da máquina. A ideia é ler desde o tarefa. Essa questão. Eu tive uma vez um vídeo do Gary Coleves, um vídeo rapidinho, que a inteligência artificial ela não é inteligente. Essa questão, basicamente, que vocês resumindo assim grosseiramente, a inteligência artificial ela vai não ser inteligente porque ela só consegue fazer uma coisa bem, assim. Isso, esse seria esse âmbito aqui no 2, que é a análise de tarefas complexas. Justamente quando você, que é um dos ramos de desenvolvimento, que é quando a inteligência artificial é projetada para desempenhar uma única e exclusiva função muito bem, melhor do que um ser humano. Então, a Ruth e a Amanda citaram, por exemplo, resolver tarefas do tipo Raven, né? Então, o que é uma tarefa do tipo Raven? Você tem uma tarefa de analogia, né? A, B, C para D, né? E aí você teria lá um quadro com 9 figuras. E aí você tem 3 figuras e 2 figuras de um campo em branco. E aí você tem padrões que podem ser de linhas, de colunas, alguns são padrões diagonais. A gente tem que deduzir, né, com base naquele padrão, qual seria o padrão da figura. Isso, o padrão da figura que estaria sobrando. Essas duas. Isso pode me parecer.
Aí dentro desse vasinho, você entender o que está em comum com esses tributos, tem que qual processos fora daqui. Aí você tem que entender qual seria a C e combinar com essas outras 5 aqui. E qual delas que combinam com C usando a mesma regra de A e B. Então, A está para B igual C está para alguma coisa. Isso o computador ele faz, é um problema simples, inclusive, para o computador. Então, ele vai muito melhor que o ser humano. Mas se você pega, então, essa inteligência, beleza, ele vai tirar 110% no teste do Raven. E você tirou lá 100. Por exemplo, então, se que olha que essa inteligência artificial, você muda a tarefa e manda a tarefa fazer fazer uma outra tarefa, sei lá, tipo, completar palavras. Ela vai 0. E você consegue tirar, talvez, uma nota semelhante. Então, isso que é ela ser muito especializada em uma única atividade, por mais complexa a atividade. Então, o Deep Blue, ele joga xadrez melhor que o Kasparov, melhor do que todos os campeões mundiais de xadrez. Mas se você bota ela para jogar um outro jogo, seja um... Ó. Vamos para a parapsicologia agora. Né? Se você vai para o mundo, ela não consegue nem fazer nada. Ela fica parada lá, né? Vai ter 0 performance, 0 desempenho. E aí, justamente, a integração, que foi até o... Passa lá no... Ah, você tirou. Tirei da uma apresentação. Bom. Que foi o que vocês colocaram, foi aqui no final, né? Da integração, desculpa. Aqui na abordagem híbrida, que seria... o que acontece? Quando o Selmer, né? Selmzinho, ele coloca a questão da integração como um dos desdobramentos da adoção dessas outras, né, perspectivas, ela justamente combinaria, então, por exemplo, a mais complexa como a questão da inclusão de testes psicométricos. Combinaria, então, abordagens diferentes de construção de inteligência artificial para que fosse possível generalizar para outras tarefas. Então, talvez uma inteligência artificial não seja tão boa assim no xadrez, mas ela vai conseguir jogar um também. Então, será que ela é mais inteligente do que a outra que foi muito especializada? Né? Teoricamente, ou, vamos dizer assim, epistemologicamente falando? Né? Será que isso que é inteligência artificial mesmo? Porque o que talvez não esteja claro aqui tem o grande problema hoje de definição do que é inteligência artificial. Não existe uma definição única desse conceito. E isso é muito interessante, porque é muito próximo que a gente tem na psicologia com a definição de mente ou cérebro. Conceito e propósito. Esse é o problema, que vai desdobrando. É o mesmo problema que a psicologia tem fundamental. Qual é o problema fundamental da psicologia? O que é a mente? Mente é igual ao cérebro, mente é o emergente do cérebro, mente é algo totalmente diferente do cérebro, é uma energia do universo, já teve teorias dessas, né? Praticamente seria uma... É uma nuvenzinha em cima da sua cabeça. Eu acho que como inteligência artificial é uma coisa que é uma interface, né? É uma interface entre no campo da psicologia e no campo da artificialidade. Alguns problemas que vêm da psicologia acabam sendo carregados para a inteligência artificial. Isso tem essa parte da premissa que inteligência artificial tem a intenção de se basear na inteligência que a gente fala na psicologia. Mas ele no artigo ele vai falar justamente isso. E como tem essa dificuldade dentro do campo de definir o que é inteligência, isso vai trazer essa herança de dificuldade de também definir o que é inteligência artificial. Tá vendo? A gente não define dentro de um campo, quando a gente traz o mesmo construto para outro campo, as mesmas dificuldades. Probleminha vai. E o problema filosófico da psicologia é antigo, né? Então, assim, antes mesmo da psicologia existir, já tinha esse problema filosófico. Todo mundo sabe o que é mente, não preciso explicar para ninguém aqui. Todo mundo experiencia do mesmo modo, mas a gente não consegue verbalizar. A gente não consegue definir com as regras da filosofia. E a inteligência artificial é engraçada, eu estava lendo mais sobre a fundação, né, da inteligência artificial, e aí, nesse workshop, o termo inteligência artificial ele foi escolhido, história curta, né, para diferenciar do campo mais cibernético, do campo mais, assim, da robótica, porque o cara que cunhou esse termo, ele não queria ser orientado. Para ser orientador, ele queria ser orientado por um cara na universidade onde ia ser o workshop, e aí ele trouxe um outro campo, porque eles tinham também a percepção, ao menos também,
Olha só. Claro, bicho, é inteligente. Tinha que inventar um outro flexão para gente orientar pela gente. Você acabou criando problema. Lógico. Não, mas Ele resolveu o problema dele, mas Ele criou isso. existem dois problemas, o dele e o do restante. Esse cara devia ser uma vida final. não, mas brincadeiras à parte. Não, mas é certo, não tem, porque ele não queria ser orientado, foi uma fuga. Mas já havia no Rio, Simon, não foram eles, foi um outro cara, que agora me fugiu o nome dele, são muitos nomes, né? E eles já tinham uma noção, principalmente o Neil, que era alguma coisa diferente do que tinha. Eles não conseguiam nomear. E o próprio workshop, ele teve participação de 10 pessoas só, sabe? Então foi algo muito restrito. E uma das pessoas, tem na foto do artigo também, as pessoas que participaram, todos eles são os pioneiros do campo da AI, e uma pessoa que não é reconhecida. Eles acharam que era uma, e recentemente estão achando que é o Peter Milner, da psicologia cognitiva. Meu Deus do céu. Mas é uma figura. O que esse ator cantando na vida? Ele tava passando e falou, nossa, vou entrar aqui. Foi entrar nessa foto aqui. Tati também não é reconhecido, né? Tipo, isso aí não é importante, não. Tava na foto, mas não. Mas isso, enfim. Mas eles já sabiam que era alguma coisa diferente, né? Tem essa história anedótica do orientador, né? Mas que também impulsionou ainda mais para esse campo. Eles escolheram esse aspecto de inteligência artificial, porque aquele programa de computador inicial, ele foi uma máquina de lógica. Então, eles construíram uma máquina lógica que conseguiu provar teoremas matemáticos, né? Usando só portas lógicas, usando algumas instâncias, 1, 0, AND, OR, XAND, XOR, não AND e não OR. Só foram as 6 portas lógicas que eles utilizaram, 6 estados, e eles conseguiram resolver problemas matemáticos, teoremas matemáticos, né? E tudo bem, teorema matemática é pura lógica. Então, enfim, eles conseguiram entender que era alguma coisa diferente de simplesmente uma cibernética, por exemplo, né? O que é um termo hoje, mas a cibernética lá era mais analógica. Mas naquele momento ainda não era tão digital quanto a gente tinha hoje, estava numa transição. Mas esse problema, ele é bem semelhante, então, ao problema da psicologia. E aí, quando começa a herdar, inclusive, léxico, né? Tipo, inteligência, esse problema se torna ainda mais cognição, atenção, porque esse artigo que é engraçado, ele chama Attention is all you need. E aí ele tem uma definição do que seria um mecanismo de priorização baseado em probabilidade de termos, né, que podem ser desde palavras ou letras, para aquele processo que a inteligência artificial generativa tem, de escolher, depois do X, o que vai ser aqui? U, A, E, A. O mais provável é que é U, dentro desse contexto. Então, ele considera o contexto e toda a cadeia de probabilidades para poder escolher os termos que tem, as palavras que tem. Por exemplo, quando você está escrevendo no Word, vem aquela sugestão, no Gmail, né? Aquela sugestão é um exemplo disso. Ela só existe aquela sugestão porque ele escreveu matematicamente um processo que foi chamado de atenção. E aí a gente fala, pô, mas beleza, atenção, mas é seletivo? Será que dá para fazer essa analogia, né? E aí a gente entraria de novo nesse problema epistemológico. Aí a Siri, Alexa, etc., tem efeito coquetel. Então, hello, você tá conversando, do nada ela aparece ali. Ela aparece. É meio falha, mas assim... É engraçado falar isso aí. Outro ponto, né? Psicopatologia da inteligência artificial. Acho que não tem um artigo sobre isso. É o DSM? Imagina se a psicopatologia da inteligência artificial vira o pai. Aí já entra a psicanálise da inteligência artificial. Não seguir essa thread. Vamos ver. Bem, pessoal, mais alguém quer contribuir nesse debate? Então, acho que para hoje o debate era esse, tá? Na semana que vem, a gente continua dentro desse campo, né, de inteligência artificial, e aí tem um artigo que a Camila e Fernando Pantaleão... Não é a Camila. E a Lê não veio hoje. A Lê vem. Na semana que vem, não, na outra, daqui a 15 dias, né? E aí, vocês viram, né? Então, quem ainda não escolheu, quem ainda não se voluntariou para apresentar, a gente precisa, para depois dessa 15 dias, então daqui a um mês, a gente precisa de mais pessoas, tem mais 4 artigos. É muito
a apresentação é muito nesse sentido de evocar a discussão, trazer um ponto da discussão, mais do que, eu tenho que ter a clareza técnica do que foi apresentado, porque a gente está construindo isso em conjunto. Tá? Então, não precisa ficar com medo, eu não entendi isso, não entendi, estou um pouco inseguro. Não tem problema, pode trazer e falar, não entendi, o que entendi foi isso aqui. Cara, coragem aqui, isso daqui foi tudo na base do que eu entendi. Até que não tá. Tentar entender o core assim, da discussão. Eu acho que isso é legal. Assim, quem tem de ideias nesses artigos que a gente trouxe, né? Vai ter mais de um editorial, então vocês vão perceber que mais de um desses papers é editorial. Até por causa disso, porque editorial tenta resumir o que é, muitas vezes, um número especial, né? Muito nesse campo das ideias. Assim, qual que é a ideia principal que veio? E é isso que a gente quer trazer para começar a formar essa base de conhecimento, para a gente sentir mais à vontade com os termos. E depois a gente vai entrando em tecnicalidades, né? Onde a gente chama pessoas que entendem do que é técnico para ensinar para a gente, tá bom?